A paz do Senhor para todos, nessa noite muito fria e gelada que estamos enfrentando, dia 30, né? 31, último dia do mês de julho. Amanhã já será mês de agosto. E nós vamos continuar com o nosso estudo sobre os planos de Deus. Como eu comentei com vocês, que os planos de Deus são soberanos, e nós temos que compreender que realmente Deus é um Deus soberano, ele faz aquilo que quer. E aqui ele não precisa dar esclarecimento para ninguém sobre aquilo que ele está fazendo. As suas ações, o que ele deseja fazer no céu e na terra, tudo ele fará conforme a sua vontade. E hoje, nesse último vídeo, né, na última parte desse vídeo, nós vamos falar um pouquinho do plano de Deus em relação ao mundo. E muita gente não entende isso. E aí fala que Deus mau, o Deus do Antigo Testamento, que Deus ruim, que Deus fez naquela época. Tem que entender que o plano de Deus é soberano. Quando ele traça um plano, esse plano será cumprido. Não importa se vidas terão que morrer, se reinos terão que cair, o plano dele seguirá o seu plano até o fim. É isso que é interessante nós notarmos sobre Deus. O plano dele não vai deixar de alterar. Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, o que foi que Deus disse? Da semente da mulher sairá um que pisará, que esmagará a cabeça da serpente. Não é? Foi algo que Deus disse ali, sairá. A partir daquela promessa, Deus se ligou a ela que todos os seus planos girariam em torno daquilo, para a chegada desse que realmente venceria. Muitos homens bons surgiram através da história, mas nenhum deles foram perfeitos o suficiente para vencer a serpente. Isso nós vemos através dos textos bíblicos, quando nós fomos lendo, que todos os homens bíblicos que estiveram ali, todos eles falharam. Perfeito não teve nenhum que se levantasse e realmente conseguisse dizer: eu nunca cometi nenhum erro, consegui cumprir toda a vontade de Deus e me tornei perfeito. Não. Ah, mas Enoque foi levado para Deus. Sim, ele foi arrebatado porque entre todos que estavam naquela época, ele estava numa posição digamos, de perfeição adequada para ser arrebatado. Mas isso indica que ele houve perfeição dele para se como proclamar-se um cidadão do céu. Porque todos, Antigo e Novo Testamentos, convergem na pessoa dentro da salvação de Cristo. Quando Cristo Jesus, o nosso Salvador, morreu na cruz do Calvário, ele conseguiu não somente trazer o que era antes coberto pelo pecado, antes o pecado era coberto pelo sacrifício, os homens do passado viveram cobertos pelo sacrifício, agora eram purificados pelo sacrifício de Cristo. As pessoas do Antigo Testamento. E as pessoas do Novo Testamento que morreriam ou que viveriam naqueles dias também seriam purificadas pelo sangue de Cristo. Isso quer dizer que todos eles, o sacrifício de Cristo atingiu antes aquelas pessoas do Antigo Testamento viviam crendo que o Criador viria um dia, o Salvador viria um dia e os salvaria da situação que eles estavam vivendo. Mas tinha que esperar esse Salvador chegar. Então, para onde eles iam, no Seol, que também pode ser traduzido tanto por sepultura, como lugar onde habitam os mortos, esses morreram esperando, é o que diz Hebreus, lá no capítulo 1, morreram na fé. Morreram na fé. Eles estavam esperando a vida dessa pessoa. Então, eles esperaram quando Jesus veio, que foi o que disse que Cristo fez. Ele desceu e anunciou, porque pregar ali no sentido, lá quando Pedro fala que ele pregou aos espíritos em prisões, é anunciar. Ele quer dizer que ele desceu e anunciou. Quer dizer, aqueles que viviam outrora no passado, agora todos ouviram que realmente o Salvador chegou. Evidente, aqueles que realmente estavam preparados e tinham esperado pelo Salvador, foram embora com o Salvador. Não é? Mas isso é outra história para nós lermos em Apocalipse. Aí, quando nós chegarmos no Apocalipse, eu vou começar a comentar. Eu quero começar falando um pouquinho para você sobre o plano de Deus em 3 estágios. Eu sei que nós temos aí a nossa teoria da dispensação, tá? O que nós utilizamos muito para fazer. No meio pentecostal é bem aceita, mas eu procurei a tradicional mais antiga, que era utilizada pelas pessoas antes dela, porque ela foi criada em 1800 e alguma coisa, a teoria da dispensação. Então essa era que todas as igrejas tradicionais, as igrejas antigas utilizavam. Eu vou me pegar ela sem querer realmente falar da dispensação da graça, dispensação da lei, e tá falando um monte de coisa. Nós vamos colocar apenas 3 estágios para não ficar comprido, né? Tanto para mim quanto para você. Tá? Então nós temos a era da lei, a era da graça e a era do reino. Essa é a divisão. E isso fazia parte do plano de Deus. Só tinha esses 3 estágios. A era da lei, da graça e do reino. Era sobre esse plano que Deus estaria trabalhando para preparar as nações. Só que os povos que viviam antigamente, na sua criação, na sua formação, ainda não podiam receber a era da graça, embora a graça aparecesse no Antigo Testamento. Mas era difícil apresentar a graça para eles, porque a sua concepção ainda estava muito fraca para isso. Eles viviam numa época totalmente diferente, em que a linguagem para todas as coisas ainda não existiam. Por exemplo, a palavra paraíso, que é tão comum nós falarmos, ela é de origem persa. Ela surgiu no período que Israel estava na Pérsia, surgiu a palavra paraíso. E aí começou a ser usado. Né? Hoje, quando nós falamos que vai para o paraíso, antes do período persa, ninguém falava paraíso. Todo mundo falava Seol, Seol, Seol e Seol. Seol aparecia como o mundo dos mortos, inferno, sepultura, e assim ia, porque eles não tinham palavra para colocar, para identificar um lugar onde o justo ficaria. Isso causa problema para quem estuda a Bíblia, porque daí vem o pessoal do sono da alma, vem o pessoal de outra coisa, e vai criando uma desestrutura geral. Você tem que notar que a Bíblia ela vai se desenvolvendo aos poucos. E o homem vai aprendendo aos poucos até Apocalipse. Como eu disse, se você quer entender tudo que tem de Gênesis, o Antigo Testamento inteiro, você tem que ler todo o Novo. Para entender que os homens do passado não sabiam de tudo, como sabiam o pessoal do Novo Testamento. Eles não conheciam. Eles não identificavam nem direito quem era o Messias. Eles esperavam o Messias um guerreiro, ou alguém poderoso com uma espada na mão, destruindo os exércitos do inimigo. Ninguém esperava o Messias daquele ali. Por isso que muita gente se decepcionou com Jesus. Mas vamos aqui ao nosso trabalho, porque nós não podemos ficar só nisso.
passar aqui. Passei demais. A obra de criar o mundo foi a obra de produzir toda a humanidade. Não foi a obra de salvar a humanidade. E não tem qualquer relação com a obra de salvar. Isso é muito importante você notar isso, tá? E não tem qualquer relação com a obra de salvar a humanidade, pois quando o mundo foi criado, a humanidade não havia sido corrompida por Satanás. Então, até a obra de criar o mundo foi a obra de produzir a humanidade. Deus ali não tinha estabelecido. Ah, mas a Bíblia diz que Deus tinha um plano desde o começo, desde o começo do ano, desde a formação do universo. Calma, nós não vamos entrar nesse critério hoje. Tá? Vamos entrar em critérios que nós estamos aqui. Isso é lá pra frente. É como eu digo, se te jogar um monte de coisas pra você aprender, sabe o que acontece? Você começa a confundir as coisas. Tudo tem um tempo determinado para se aprender. Quando eu dava aula de teologia, eu sempre dizia para os alunos, tem coisas que eu não posso falar para vocês. Aí o aluno ficava bravo e quando você chega no médio eu falo. Aí o aluno ficava bravo comigo, quando você faz um curso de bacharel, você vai aprender. Por quê? Porque se jogar tudo agora, você não tá com a mente preparada para aprender. Aí duas coisas vão acontecer. Ou você não vai acreditar, ou você ainda vai acabar desviado. Ou você não vai querer mais estudar teologia, ou você vai acabar desviado porque vai dizer que tá tudo errado. Então entendam bem as coisas, tá? Por que a gente fala devagar? E assim não havia necessidade de realizar a obra de salvação da humanidade. Então até aquele momento não havia necessidade de salvar a humanidade. A obra de salvar a humanidade só começou quando a humanidade foi corrompida por Satanás. E assim a obra de gerenciar a humanidade também só começou depois que a humanidade foi corrompida. Só depois da corrupção, Deus iniciou então o plano de salvação da humanidade. Como ele faria até chegar Jesus para salvar? Ah, mas quando ele foi morto desde a fundação, irmãos, não começa a puxar por coisa que ainda você não entendeu. Espera que vai chegar lá. Você está se lidando com Deus. Com quem lida com Deus, eu digo uma coisa. Estudar a Bíblia, a palavra de Deus, lidar com Deus, é totalmente uma esfera diferente de lidar com coisas do mundo. Eu preferiria. É mais fácil aprender química, física e aprender qualquer outra coisa do que eu lidar com o Todo-Poderoso em sua onipotência, em seu extremo poder. É complicado. Porque você tem que saber quando baixar a cabeça e ser humilde, e apenas crer, e diretamente levantar a cabeça e dizer quem compreendeu. Se nem os anjos entendem o Senhor, nem os anjos que são seres que estão lá perto compreendem tudo que Deus faz, nós queremos entender isso. Em outras palavras, a gestão do homem por Deus começou com o resultado da obra de salvar a humanidade, não surgiu da obra de criar o mundo. Então, o produto, a redenção do homem, a obra, o plano de Deus iniciou-se agora, em questão de humanidade, quando a humanidade caiu. Somente depois que a humanidade adquiriu um caráter corrupto, que a obra de gestão passou a existir. Assim, a obra de gerenciar a humanidade inclui 3 partes. Aí Deus começou a se preocupar com a humanidade. Aqui nesse ponto aqui, eu não vou tratar diretamente todas as partes, só para vocês entenderem. A grandeza dos planos de Deus. Olha só o que Deus diz para quem quer muito saber sobre ele. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí é 58, de 8 a 10. Quer dizer, pensamento de Deus, a forma dela está muito superior. Paulo diz, a loucura de Deus é mais certa que a do homem. Olha só o termo que Paulo usa. Quer dizer, se Deus fosse louco, se Deus pudesse ser louco, ele ainda seria mais certo que o homem. Então, quer dizer, Deus está numa outra esfera que você não vai alcançar. Muitos são os planos no coração do homem, mas quem prevalece é o propósito do Senhor. Sim, tem que se entender bem isso aqui, porque nós vamos comentar de homens da Bíblia que eram bons e mereciam estar vivos e morreram. Aí você não entende por que Deus permitiu que eles morressem. Eles morreram porque dentro do plano de Deus não era para continuar, não era para dar continuidade, teria que acontecer aquilo mesmo. Então Deus já sabia disso. Então o homem tinha o seu propósito, vou fazer isso, fazer aquilo outro. Chegava lá na frente, pronto. Morria e acabava aquela pessoa. E você diz, mas Deus podia ter deixado aquela pessoa ali, que daí o reino melhoraria. Por que Deus deixou? Ele fez porque dentro do seu plano, tudo aquilo teria que acontecer para a chegada do Filho de Deus. Porque senão não daria para redimir os seres humanos. Então acredita uma coisa, quando Deus tem um plano que ele quer fazer, não há quem possa impedir. Não há. Se o plano dele é um plano planetário, universal, não vai ser a Rússia, não vai ser os Estados Unidos, não vai ser outros que vão fazer modificar esses planos. Quando o presidente russo dizer que podia explodir o planeta 6 vezes, eu digo mesmo, tenta explodir o planeta. A Bíblia não diz que o planeta Terra vai ser explodido com bombas atômicas. Vai haver uma grande catástrofe nuclear? Pode ser que haja. Milhões de pessoas irão morrer, talvez com sim. Mas explodir o planeta e acabar com o planeta Terra e extinguir a raça humana? Nunca, porque não está dentro dos planos de Deus. Não faz esse plano. Deus jamais disse que a Terra iria explodir e que nós ia acabar. Vai vir um homenzinho verde do espaço. Nunca vai vir. Nós vamos entrar em comunicação com seres espaciais, vamos sair viajando para o espaço. Não, vamos não. Não faz parte do plano dele. Só o que faz parte do plano de Deus há de funcionar. O que não faz parte do plano de Deus vai toda a vida quebrar. Vamos habitar Marte. É uma tristeza quando vê a pessoa pensar nisso. Pode mandar para tentar construir uma cidade em Marte. Aquela cidade de Marte vai acabar em nada. Tudo sendo destruído e eles vão acabar na Terra de volta no mesmo lugar.
porque ninguém vai conseguir mudar os planos dele. Ele diz que é aqui na Terra. Tanto é que quando Satanás, lá no capítulo, lá, em Apocalipse, diz que o batalha, não sei se Satanás foi jogado, ele não foi jogado em Marte, nem em Júpiter, nada. Ele foi jogado na Terra. Dragão foi jogado na Terra. E aqui na Terra, que haverá, que ele vai chamar a besta, aqui na Terra que vai estar o falso profeta, é aqui na Terra, é que vai haver a grande batalha do Armagedon, é tudo aqui na Terra. Ele não diz que será lá nas galáxias, no espaço sideral. Então não adianta você fugir, vai acabar tudo na Terra. E esse é o plano dele. Então o coração do homem pode se encher de muita coisa, mas para prevalecer o que Deus, o plano dele. Que ele traçou, vai se concluir. Então os homens têm que aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Então aqui eu estou mostrando algumas coisas que tiveram que fazer parte do plano de Deus. A humanidade, contando só a história rápida, a humanidade se corrompeu no período após a saída do Jardim do Éden, o mundo se encheu de maldade, mas também de tecnologia. Já havia Tubal Caim, que dominava bem o ferro, material, né, ferro duro, e a unificação entre os filhos de Deus e os filhos e a geração de Caim, e outros dizem que eram os anjos, eu vou ficar com os filhos de Deus, porque eu não tenho prova que anjo possa gerar crianças ou fazer. Então eu não tenho prova bíblica disso. Tá? Então vamos dizer, essa unificação criaria aqui um povo conhecedor de Deus e que conseguia também irritá-lo. Pior coisa, o ateu não incomoda tanto como aqueles que conhecem a Deus e zombam dele. Entenderam o que eu quero dizer? Você vai para a Coreia do Norte, é completamente ateia. E lá é um país ateu. Eles não acreditam em Deus. Quer dizer, o presidente deles não acredita. Né? Deus são eles, se acham muita coisa. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você vai para muitos países cristãos ou países que têm religião, você vê mais barbaridade do que muitas vezes no país dele. Porque parece que quando você tem um pequeno conhecimento, mas não se interam da plena vontade de vir, aí que vai. Aí que as pessoas fazem a burrada. Aí que as pessoas resolvem aprontar mesmo de verdade. Né? Então, o que Deus fez? Nos planos dele, ele tinha que melhorar a raça humana. Se continuasse aquele desenvolvimento como estava ali, o mundo talvez se extinguiria mais rápido. Pois logo começariam as guerras, as grandes batalhas, e com aquele armamento pesado já descoberto, da descoberta do ferro duro, material, tudo sendo feito em uma era em que não poderia ainda, o homem não estava preparado para ter toda essa tecnologia, Deus trouxe o que? O dilúvio. E o dilúvio fez o que? Uma purificação geral na Terra. E impediu que aqueles homens de fama, os chamados grandes guerreiros, se propagassem pela Terra e acabassem querendo seus feudos e seu feudo destruindo a humanidade. Então Deus escolheu Noé, sua família, e enviou eles. Aí o mundo passou-se, veio Nimrod, tentou unificar novamente o mundo. Deus precisou novamente estar interferindo no plano de Deus. Como é que Jesus ia vir para salvar a humanidade se Nimrod estava ensinando que os homens antediluvianos eram os deuses? É isso que Nimrod ensinava. Quem não muito leia a história com clareza, pesquise bem que você vai ver. Que ele transformou em Deus os homens que viveram antes do dilúvio, e esses homens antes do dilúvio são os deuses que depois passaram a ser adorados. Baal, Nefesto, que era o deus grego lá que trabalhava com ferro, era o mesmo Tubal Caim. E outros deuses que foram surgindo ali, foram sendo modelados a partir daqueles homens do passado, que eram história, e ele transformou em divindades. Ele mesmo se julgava uma divindade, pois ele queria chegar aos céus e queria dizer que a questão dele estar numa certa altura permitiria que o único poder que Deus tinha era o poder de jogar água na terra. Olha a cabeça do homem, o que é um homem não conhecedor realmente de Deus. Ele acreditou que o único poder que Deus tinha era jogar água, então uma torre alta acabaria com o poder dele. Esqueceu que isso era só, não era nem o níquel do poder de Deus, tá? Voltando aqui novamente, chamada de Abraão. Depois da confusão das línguas, aí Deus escolhe Abraão, um homem praticamente idólatra, para que ele levasse para ele começasse agora a propagar o monoteísmo. Não é que não existiam povos monoteístas, existiam, mas ele precisava um que propagasse o monoteísmo do Deus verdadeiro. Então muita gente era monoteísta naquela época, existiam povos que ainda acreditavam no monoteísmo, existiam também. Você vai encontrar Melquisedeque, servo do Deus vivo, né? Vai encontrar pessoas assim, existiam. O próprio Deus diz a Abraão que a medida dos ídolos ainda não estava cheia para eles destruir eles. Ainda não estava cheia, quer dizer, ainda havia muitas pessoas que conheciam ainda e reconheciam ainda o Deus dos antigos, o Deus do dilúvio. Ainda tinha, mas ele escolheu Abraão, um idólatra. Ele não foi procurar realmente aqueles lá. Ele procurou Abraão, que vivia numa casa idólatra, falou com Abraão e mandou que ele seguisse até a terra prometida. Aí vocês começam a ver o plano de Deus começou a se desenvolver. Agora Deus já tinha, da descendência daquele homem surgiria o Salvador do mundo. Então, da descendência de Abraão, né, um dos netos de Eblon, e por isso que chamavam eles de hebreu, né, o antigo do antepassado deles chamava Eblon, aí passaram a chamar descendentes de hebreu, ou descendentes de Ebon, né, passou a ser chamado assim. Então, dos descendentes de Abraão, surgiria aquele que salvaria o mundo. Então, agora o plano de Deus começou a se encaminhar. Egito. O Egito tinha que se tornar uma grande população, poderosíssima à beira do Nilo. Por quê? Porque precisaria que Israel ficasse no Egito. Então fazia parte dos planos de Deus. Então os primeiros encontros com os egípcios foram encontros leves. E Deus estava preparando a situação para ir. Aí houve uma guerra no Egito e os faraós tradicionais do Egito foram expulsos. Isso já no período, depois da morte, provavelmente depois da morte de Abraão, né? Foram expulsos os faraós antigos e eles desceram para o Alto Nilo. E no Baixo Nilo ficou reinando faraós da descendência Íxos. Os Íxos eram parentes do povo de origem de Abraão, os semitas. Aí Deus envia José. Vai José para lá, entra no Egito. O faraó, quando viu José, vê traços nele que refletem que ele era semita. E olha, que todos os homens que têm em sua volta são todos egípcios de nascimento. Porque eles eram usurpadores. Os Íxos invadiram e tomaram o local. Eles mantiveram o sacerdote, mantiveram tudo, mantiveram a forma religiosa, mas eles não eram dali. O outro faraó reinava na parte alta, e eles reinavam na parte baixa. O que eles fizeram? Um ministro que tenha relação com meus antepassados será melhor do que um ministro daqui. Tudo já preparado por Deus.
certinho, ocorreu como Deus queria. Tornou-se uma nação dividida, Alto Egito e Baixo Egito. No Baixo Egito encontraram-se a terra de Gósen, onde o povo de Israel veio ali morar, no período de José, e ali eles começaram a se multiplicar. Aí Deus disse, agora o negócio tem que mudar, tem que fazer esse povo sair de lá. Aí Amoses, um grande faraó, ele do Alto Egito, invadiu novamente a território onde estava o Baixo Egito e expulsou os íquios. E Amoses se tornou um novo faraó. E Amoses não queria que houvesse nada que lembrasse José. Havia se passado mais de 300 anos ali, né? E do período de vivência que o povo de Israel estava no Egito, aproximadamente isso, mais de 200 e poucos anos. O que ele fez? Ele expulsou, ele resolveu escravizar os israelitas, visto que eles eram semitas. Fazia lembrar o antigo povo que dominava o Egito. Porque ele tinha medo que se os hetitas voltassem, os hetitas fariam o quê? Israel se reunisse com os hetitas e praticamente ele seria vencido novamente. Eles teriam um exército, mas quanto mais maltratava, mais o povo crescia. Aí o Amós começou a se preocupar. E aí Amós também morreu, veio outro filho dele, né? Tutemés, e Tutemés começou a ter a ideia de querer se livrar, né? Querer se livrar das crianças. Juntamente com a sua irmã, a rainha Hatshub, ele assumiu o trono, mandou matar as crianças, e uma dessas crianças acabou indo parar lá onde estava a rainha Hatshub. Seu irmão Tutemés morreu, a rainha Hatshub assumiu o trono, e com todo o poder de rainha, que a Bíblia não vai contar essa história pra você, tá? Porque não tem necessidade disso, ela estendeu o território egípcio ao longo, até que seu irmão mais novo retirou ela do trono, né? Visto que ela era mulher, não podia ser faraó, tirou ela do trono e assumiu o trono e começou a reinar. E assim entrou a história de Moisés. Com a saída de Israel lá do Egito, criou-se então o plano de Deus dentro da lei. A lei preparava o quê? Ensinava a pessoa a conhecer que havia um único Deus. E dele era uma divindade atuante. Deus aqui ficou com letra minúscula, me desculpe, tá? Era um ser de uma divindade atuante. Passando agora, as pessoas começavam a ver agora Deus como uma divindade atuante. Era isso que a lei queria mostrar. Que ele não era um ser abstrato que você nunca via. Aí Deus se revelou a Israel, se revelou no Egito com as pragas. Depois ele se revelou na montanha. Ele deu a lei para o povo de Israel. Ele sancionou as posições morais que o povo de Israel tinha que ter. Eu já expliquei isso na outra vez, tá? Que ele deu os 10 mandamentos, e Moisés foi reescrevendo o que era moral, o que era correto, e Deus foi carimbando que era assim que ele queria que fosse feito, e o povo deveria viver por aquela lei, e a lei realmente foi repassada ao povo de Israel. Dali em diante, todos tinham uma base para a sua sobrevivência, que era a lei. Bom, partindo da lei, que pendurou durante todo o período antigo testamentário, né, todo o período antigo testamentário, a lei era a base que fazia com que o povo se mantivesse no lugar. Então, dentro dos planos de Deus com a lei, trabalhou os reis, tinha que trabalhar conforme a lei. A quebra da lei, de não andar nos caminhos do Senhor, de não cumprir a lei, trouxe desgraças, primeiro para o reino de Israel, depois para o reino de Judá. E assim foi indo sucessivamente, tá? Os que faziam para manter a lei deveriam ser os reis, os profetas, lutavam para isso. Eles governavam, instruíram os povos no período daquela época. Então eles tinham que ir, por quê? Porque tinha que preparar os povos para a vinda do Messias. O Messias ainda não tinha vindo. Mas os reis deveriam, então o rei deveria ser a posição moral para representar o esmagador da serpente. Nenhum rei conseguiu. Então todos eles fracassaram. Os profetas fizeram a sua parte de avisar que esse um dia viria. Isaías avisou que viria um dia o Salvador, né? Então eles instruíam o povo. Nesse período de tempo que Deus teve que fazer. Agora tem que remodelar as nações. As nações estão muito divorciadas, muito afastadas, muito povozinho em todo espalhado em toda parte. Então vamos melhorar essa relação. Então Deus formou as grandes nações. Primeiro os assírios, o martelo de Deus, o machado também de Deus. Os assírios foi a nação que Deus usou para punir todos os povos existentes naquela época. Todos. Assim, eles eram terríveis. Não vou nem contar toda a história assim de tão mal que eles eram, né? Só para você entender, eles davam chicotada nos seus inimigos até a pele saltar, e depois arrancava a pele fora e colocavam nas paredes para enfeitar as suas casas. Então Deus usou os assírios permitindo que eles dominassem o mundo primitivo, visto que a nação de Israel já estava vivendo em vida de pecado. Então os assírios começaram a açoitar o mundo, atacando vários povos e destruindo várias nações. E aquelas que não aceitavam eram destruídas ou assimiladas. Era assim que os assírios fizeram quando tiraram o povo de Israel da terra dela e mandaram para a Babilônia. Para quê? Para que esse povo fosse assimilado e perdesse a sua identidade. Mas cometeram um erro, né, os assírios. Acabaram atacando um grupo de povos que moravam numa determinada região, que dominavam sobre os persas, e mantinham os persas no lugar. Esse povo sendo destruído pelos assírios, os persas cresceram, começaram a se preparar para também levantar-se, e se uniram aos babilônios. Junto com os babilônios, eles derrotaram praticamente os assírios. Conta-se a história que simplesmente eles represaram o rio Eufrates, até que o rio se encheu. E depois, diretamente, derrubaram a barranca. O rio foi com força nas muralhas de Nínive, bateu com força e derrubou todas as muralhas. E assim, eles invadiram. Os assírios ainda tentaram resistir, fugindo para outra localidade. E aí foi que o rei Josias fez aquela bobagem toda que ele não deveria ter feito. Ele saiu de onde ele estava e se meteu numa guerra que não era dele. E acabou morrendo. Mas precisava ele morrer? Precisava, porque senão o plano de Deus não daria certo. Porque o plano de Deus era deportar todo Israel para fora do território e deixar só um grupinho de pessoas. Porque eles não cumpriram a lei do descanso. A lei do descanso estabelecia que a cada 7 anos a terra deveria descansar, né? A terra tinha um período que a terra deveria descansar. E aí anos se passaram, a terra não descansou. Os homens só queriam trabalhar e comer e usar da terra. Então daí Deus disse, então agora a terra vai descansar os sábados dela. Ela tem direito ao descanso para se renovar. Tirou todo Israel e 70 anos fora. Aí se você calcular, você vai ver que dá exatamente quase isso, né? 70 anos ali colocando vai dar 4 vezes 7, dá 490. Seria exatamente quase o período que o povo de Israel teria que conviveu na terra prometida e que eles não fizeram nada. E deixar a terra descansar.
Mas isso é outra história também, tá? E aqui encontramos os babilônios. Os babilônios passaram a dominar o mundo todo. Mas por que Deus deixou os babilônios dominar? Porque daí Deus precisava que agora o Deus vivo se manifestasse no reino mais poderoso da época. Assim, através de Daniel e seus amigos, os reis babilônicos tiveram que ver na frente a mão de Deus trabalhando. Então todos eles viram. A fornalha ardente é um exemplo. Daniel na cova do... Não, Daniel na cova já foi o período persa, né? A fornalha ardente, o sonho de Nabucodonosor foi outro exemplo. Ali Deus mostrava todo o plano que ele tinha estabelecido para cada nação, até que o Messias estabelecesse realmente o seu reino. Então tudo isso fazia parte do plano de Deus. Muita gente morreu, mas irmãos, sim, porque o plano de Deus é o plano dele. Tem que chegar lá. E aí vai morrer inocente, vai morrer culpado, vai morrer tudo, mas o plano dele não vai se alterar. Ele tem um plano e esse plano tem que chegar até lá. Se não acontecesse isso, o povo não estaria preparado para quando o Messias viesse. Com a queda dos babilônios, né, vieram os medo-persas. Os medo-persas trouxeram novas palavras, como paraíso. Eles trouxeram a questão também de que Deus não era simplesmente uma ação de efeito e causa. O mal também prevalecia, que existia o mal. Por isso que você vê ali a diferença entre crônicas e reis. Num diz que foi Deus que tentou Davi numerar o povo, e no outro diz que foi Satanás. Porque quem escreveu o livro de reis foi Jeremias. Ele viveu antes da deportação, antes da vinda dos persas. Já quem escreveu o livro de crônica foi Esdra. Ele viveu depois da vinda dos persas. Então ele já estava, o dicotonismo já havia invadido a mente deles. A dicotomia. Eles já entendiam que havia Deus e que havia um ser perverso abaixo dele que causava maldade no mundo, que tentava as pessoas no mundo. Até aquele momento Israel não tinha uma concepção clara sobre isso. Eles sabiam que existia um demônio, sabiam que tudo, mas jamais tinha uma liderança com um nome. O adversário. E assim passou a existir Satanás, o adversário de Deus. Tá? E aí fomos passaram o período medo-persas. Os persas ensinaram muita coisa a Israel, devolveram a Israel o seu local, permitiram construir a terra prometida, tornaram eles um reino submisso, mas com isso Israel estava aprendendo. E isso é muito importante, aprender. Paramos um pouquinho para descansar.